Alô, alunos, aqui é o professor Adriano Silva, do curso de Redação Nota 1000, e a dica de hoje é sobre introdução. Essa primeira parte do texto que geralmente faz com que os alunos percam um pouco de tempo e aí não consigam se organizar de uma forma tão clara e tão efetiva para aquilo que é necessário, para aquilo que é tão preciso, fazer uma boa apresentação nesse primeiro momento, que é o teu parágrafo de introdução. Alguns fatores são importantes você lembrar. Essa introdução ela precisa ser contextualizada, por meio de um exemplo, por meio de uma filosofia, ou propriamente relacionar a situação do tema com a questão do Brasil atual. Você não pode só explicar o tema que você está desenvolvendo, já que não vai criar essa estratégia tão discursiva e tão bem apresentativa que é necessário. Então você pode, inicialmente, fazer uma frase de efeito. Essa frase ela vai fazer com que o corretor entenda que você está relacionando o tema. Você traz alguma exemplificação no segundo momento, em que você pode apresentar ou filosofia ou sociologia. Essa ordem também ela pode mudar, já que você pode começar com a contextualização filosófica e depois fazer uma apresentação, mas o interessante é que você deve conseguir organizar a tese no último período da introdução. Porque você vai direcionar automaticamente argumento 1 e argumento 2 ou argumento 3 quando você tiver para o desenvolvimento, já que o teu posicionamento ele será comprovado na tua estrutura de desenvolvimento. Então a apresentação ela tem que ficar muito bem organizada nesse contexto. Aqui eu tenho uma introdução da Yasmin, que foi 980, e o texto ficou muito bem organizado, muito bem apresentado, e a apresentação concisa e bem definida para o texto que nós vamos desenvolver. Ela inicia da seguinte maneira: é indiscutível que, diante das grandes questões que assolam o século XXI, entra em voga o debate acerca da formação educacional de surdos no Brasil. O interessante é que, nesse primeiro período, ela consegue colocar uma frase de efeito, é indiscutível essa expressão, já que não apresenta dúvida no que ela quer desenvolver. Ela já traz dois elementos que são importantes: século XXI, o momento em que a prova está sendo elaborada, e Brasil, também o local de realização dessa prova. Só que a temática já fica bem delimitada: formação educacional de surdos. O segundo período dela ela começa: odiernamente, a Constituição Brasileira de 88 garante o acesso à educação para todos os cidadãos, sem distinção. Ponto. Aqui ela já consegue trazer a Constituição como sendo uma exemplificação de um direito a todos. O terceiro período ela inicia com entretanto, um elemento adversativo que vai fazer com que contradiza a informação que foi apresentada da Constituição, já que ela vem para os desafios da formação de surdos. Então aqui o que é evidenciado: a plena efetivação desse direito ainda apresenta desafios para serem solucionados, dentre eles a falta de profissionais capacitados e o forte preconceito enraizado. Posicionamento 1, falta de profissionais. Posicionamento 2, o forte preconceito enraizado. Nessa estrutura, ela consegue chegar na tese, ou seja, o posicionamento da Yasmin é definir que não tem profissionais capacitados para a quantidade de surdos no Brasil e o forte preconceito que ainda é presente na realidade brasileira também. Um contexto muito bom que posteriormente ela vai desenvolver e conseguir estruturar um texto que fechou tanto a competência 2, organização, estrutura dissertativa, quanto a seleção das ideias, já que ela consegue definir e estruturar muito bem essa apresentação. Essa foi a nossa dica Nota 1000 para a introdução. Se você quiser saber mais alguma informação, veja nossos próximos vídeos e acompanhe o que nós temos aí para fazer com que o seu texto ele seja um texto muito bem elaborado e você consiga a tão sonhada nota que leve à sua aprovação.